Por muito tempo olhamos para nossa própria história como um evento singular e notável, uma marcha linear e triunfante de progresso, desde as primeiras e simples ferramentas de nossos ancestrais hominídeos até as cidades reluzentes, as redes de informação globais e as espaçonaves interplanetárias de nosso mundo moderno. Acreditamos, na maior parte, que somos os primeiros e únicos seres inteligentes e tecnológicos a terem caminhado pela Terra. É uma história reconfortante e, de muitas maneiras, fortalecedora, uma história que coloca a humanidade no pináculo de uma longa e aparentemente proposital jornada evolutiva. Mas e se essa história não for a história completa? E se no abismo profundo e quase inimaginável do tempo geológico, que precedeu nosso próprio e breve momento neste planeta, outra história foi escrita, e se muito antes do surgimento do Homo sapiens, outra civilização avançada surgiu, floresceu, e depois, por razões que só podemos supor, desapareceu completamente, é possível que a própria Terra tenha silenciosa e pacientemente escondido sua história, enterrando-a sob inúmeras camadas de rocha e tempo, deixando para trás apenas as pistas mais tênues e enigmáticas, pistas que só agora, pela primeira vez, estamos começando a aprender a ler. Poderia haver objetos estranhos e inexplicáveis, ferramentas, esculturas, ou até mesmo as impressões digitais químicas fantasmagóricas de cidades há muito desaparecidas, esperando para serem descobertas, esperando por uma geração de cientistas para fazer as perguntas certas e mais audaciosas. Esta é a questão central e profundamente provocadora no cerne da hipótese siluriana, um experimento mental ousado e fascinante que desafia nossas suposições mais fundamentais sobre a história da vida e da inteligência na Terra. A hipótese, que leva o nome de uma espécie reptiliana antiga e fictícia do clássico programa de televisão de ficção científica Doctor Who, foi proposta formalmente pela primeira vez pelo astrofísico Adam Frank e pelo cientista planetário da NASA Gavin Schmidt. Eles fizeram uma pergunta simples, mas profunda: se uma civilização industrial tivesse existido na Terra, milhões de anos antes da nossa, que tipo de evidência ela teria deixado para trás e seríamos capazes de detectar? Lá hoje, esta é uma pergunta que nos leva muito além das escalas de tempo familiares e relativamente rasas da arqueologia tradicional, que lida na maior parte com as últimas dezenas de milhares de anos da história humana. A hipótese siluriana nos convida a pensar em uma escala de tempo verdadeiramente geológica, uma escala de tempo de dezenas ou mesmo centenas de milhões de anos. E nesta vasta e quase incompreensível escala de tempo, as regras normais de preservação não se aplicam. Os artefatos familiares de uma civilização, os edifícios, as máquinas, as ferramentas, as obras de arte, são todos a longo prazo efêmeros. Ao longo de milhões de anos, as forças implacáveis e poderosas da natureza, a lenta e moedora marcha da tectônica de placas, a ascensão e queda de montanhas, o trabalho constante e paciente da erosão, as mudanças dramáticas e muitas vezes catastróficas no clima e no nível do mar, conspirariam para apagar quase todas as evidências diretas e óbvias de até mesmo a mais avançada e difundida sociedade tecnológica. As cidades se desintegrariam em pó, os metais se corroeriam e retornariam ao seu estado mineral, os próprios continentes seriam remodelados e reciclados. A busca por uma civilização industrial pré-humana não é, portanto, uma busca por estátuas enterradas ou ruínas escondidas no sentido arqueológico tradicional. É uma busca por algo muito mais sutil, muito mais indireto e muito mais profundamente embutido no registro geológico de nosso planeta. É uma busca pelas tecnoassinaturas de um mundo perdido, as impressões digitais químicas e geológicas tênues e muitas vezes ambíguas que uma civilização industrial em grande escala poderia ter deixado para trás. Estas poderiam ser camadas anômalas em rochas sedimentares antigas, camadas que contêm concentrações incomuns de produtos químicos sintéticos, de metais industriais raros, ou dos subprodutos fossilizados de combustão generalizada como fuligem ou cinzas volantes. Poderiam ser mudanças estranhas e inexplicáveis nas proporções isotópicas de certos elementos,
As minúsculas impressões digitais atômicas que poderiam apontar para os processos industriais em grande escala de geração de energia nuclear ou fertilização agrícola generalizada. Encontrar tais pistas é um desafio imenso e talvez impossível. O registro geológico de nosso planeta não é uma biblioteca completa e imaculada. É um livro esfarrapado e fortemente editado, com a maioria de suas páginas faltando arrancadas pelos estragos do tempo. Mas a hipótese siluriana é mais do que apenas um quebra-cabeça científico inteligente. É uma provocação filosófica profunda e profundamente humilhante. Ela nos força a confrontar a possibilidade de que a própria civilização pode não ser uma conquista humana única e singular, mas um fenômeno recorrente e talvez até natural na longa e complexa história de um planeta portador de vida. Ousa-nos a considerar que podemos não ser os primeiros, e nos força a fazer uma pergunta profundamente inquietante e profundamente importante: se outra civilização avançada existiu, e se ela desapareceu tão completamente que mal podemos encontrar um vestígio de sua existência, então, qual a longo prazo será o destino da nossa? A ideia de que podemos não ser a primeira ou a única espécie inteligente a ter chamado a Terra de lar é radical, um conceito que desafia fundamentalmente nosso antigo e muitas vezes profundamente estimado senso de singularidade humana. Durante a maior parte de nossa história, tanto como espécie quanto como cultura científica, operamos sob a suposição de que o surgimento de uma alta inteligência tecnológica é um evento singular e talvez até milagroso, o ápice de uma longa, linear progressão evolutiva. Essa história de um caminho reto e inabalável desde os primeiros e simples organismos unicelulares até a complexa e aparentemente todo-poderosa civilização tecnológica da humanidade moderna tem sido reconfortante. Ela nos colocou no centro da história biológica de nosso planeta, assim como nossos ancestrais pré-copernicanos colocaram nosso planeta no centro do cosmos. Mas a hipótese siluriana, de sua maneira silenciosa e profundamente científica, nos convida a considerar uma narrativa diferente e muito mais humilhante. Ela sugere que a história da inteligência na Terra pode não ser uma linha reta, mas uma série de ondas de ciclos de ascensões e quedas, de criações e extinções, uma história na qual somos apenas o capítulo mais recente e talvez não o último. As implicações disso são profundas. Se outra civilização avançada surgiu e caiu milhões de anos antes da nossa, isso significaria que o caminho evolutivo para a alta inteligência e tecnologia não é um acidente único e improvável, mas um resultado repetível e talvez até provável dos processos complexos e criativos da evolução biológica, dadas as condições ambientais certas e estáveis. Isso sugeriria que a própria Terra, ao longo de sua longa e muitas vezes turbulenta história de 4,5 bilhões de anos, pode ter passado por múltiplas janelas de oportunidade para o surgimento de uma espécie tecnológica. Mas também, e mais ominosamente, sugeriria que essas janelas podem se fechar. O desaparecimento completo e aparentemente sem deixar vestígios de tal hipotética civilização pré-humana seria um aviso gritante e aterrorizante. Isso nos forçaria a confrontar a fragilidade inerente de qualquer sociedade tecnológica, incluindo a nossa. O que poderia ter causado um colapso tão completo e total foi uma ferida auto-infligida, o resultado de uma guerra catastrófica, de um colapso ambiental descontrolado, da exaustão de recursos naturais críticos, ou foi um choque externo, desastre natural devastador e inevitável, como um impacto de asteroide maciço ou uma série de erupções supervulcânicas que alteraram o planeta? As respostas a essas perguntas teriam uma relevância direta e profundamente sóbria para os desafios que enfrentamos hoje. A hipótese siluriana não é apenas uma história sobre o passado, é um espelho erguido para o nosso próprio presente precário e um conto de advertência poderoso e profundamente necessário para o nosso futuro. A crença em nossa própria singularidade humana é profundamente enraizada e de muitas maneiras muito natural. É uma crença que tem sido reforçada por séculos, tanto por nossas tradições religiosas quanto por nossas conquistas científicas. Muitas das grandes religiões do mundo colocaram a humanidade em uma posição especial e muitas vezes central na ordem cósmica,
como uma espécie criada à imagem de um ser divino dotada de uma alma única e com domínio sobre a Terra. E a revolução científica, embora tenha rebaixado nosso planeta do centro do universo de muitas maneiras, reforçou esse senso de excepcionalismo humano. O poder puro e inegável de nossa ciência, a complexidade de nossa linguagem, a beleza de nossa arte, o vasto e sempre crescente alcance de nossa tecnologia, tudo isso parecia nos diferenciar de uma maneira radical e profunda de todas as outras formas de vida na Terra. E o silêncio persistente e até agora ininterrupto das estrelas, a falta de qualquer evidência clara e inequívoca de inteligência extraterrestre, apenas serviu para fortalecer esse senso de nossa própria solidão cósmica e de nossa própria especialidade cósmica. Mas à medida que nossas ferramentas científicas se tornaram mais poderosas e à medida que nossa compreensão da história profunda e complexa de nosso próprio planeta, cresceu essa confiança reconfortante e de muitas maneiras arrogante, começou a desaparecer. Aprendemos que a Terra tem sido um planeta habitável e portador de vida por pelo menos 3,5 bilhões de anos, um período de tempo quase incompreensivelmente vasto. Aprendemos que nossa própria espécie, o Homo sapiens, existe há apenas uma fração minúscula e fugaz desse tempo, cerca de 300 mil anos. E nossa própria civilização industrial e tecnológica é um mero piscar de olhos de 200 anos nesta imensa escala de tempo geológica. A história profunda e muitas vezes inexplorada de nosso próprio planeta contém capítulos vastos e em grande parte desconhecidos, capítulos nos quais a história da vida e talvez da inteligência poderia ter tomado muitos rumos estranhos e maravilhosos. A hipótese siluriana é um convite para sermos mais mente aberta, para sermos mais humildes, para reconhecermos que a inteligência pode não parecer ou se comportar da maneira que esperamos. Ela poderia surgir em diferentes formas de diferentes linhagens evolutivas e em diferentes momentos da história de um planeta. E é um lembrete de que a ausência de evidência não é a evidência da ausência. O fato de ainda não termos encontrado as ruínas claras e inequívocas de uma civilização pré-humana não significa que uma nunca existiu. Pode apenas significar que ainda não aprendemos a procurar, que ainda não aprendemos a ler a linguagem sutil e profundamente enterrada da própria memória geológica antiga da Terra. A busca por uma civilização perdida na Terra não é apenas uma busca científica, é filosófica, é uma busca que nos força a confrontar nossos próprios preconceitos antropocêntricos, a questionar nossas próprias histórias queridas e a abrir nossas mentes para a possibilidade profunda e bela de que não somos os primeiros e talvez não os únicos filhos deste antigo e muito sábio planeta. A busca por uma civilização perdida e pré-humana é uma tarefa que requer um novo tipo de arqueologia, uma arqueologia do tempo profundo que reúne as ferramentas e os insights de uma ampla gama de disciplinas científicas. É uma história de detetive das proporções mais épicas, uma história na qual a cena do crime é o planeta inteiro, e as pistas estão enterradas sob milhões de anos de tempo geológico. A primeira e mais fundamental dessas disciplinas é a geologia. Os geólogos são os cronometristas de nosso planeta. Eles leem a história da Terra nas camadas de suas rochas, na composição de seus minerais e na dança lenta e majestosa de seus continentes. Uma de suas ferramentas mais poderosas é a datação radiométrica, uma técnica que lhes permite determinar a idade absoluta de uma rocha, medindo a decomposição lenta e previsível de isótopos radioativos dentro dela. Este é o relógio que nos permite construir uma linha do tempo confiável do passado profundo da Terra, uma linha do tempo que se estende por bilhões de anos. Um geólogo, no contexto da hipótese siluriana, estaria procurando por anomalias nesta linha do tempo, por eventos estranhos e inexplicáveis no registro rochoso. Ele estaria procurando por camadas de sedimento incomuns e generalizadas, por mudanças súbitas e dramáticas na composição química das rochas, por evidências de perturbações em grande escala e não naturais da superfície da Terra. Estas seriam as cicatrizes geológicas tênues que uma grande civilização industrial poderia ter deixado para trás. A segunda disciplina-chave é a paleontologia, o estudo da vida antiga através de seus restos fossilizados. Um paleontólogo
É um estudante da longa e bela história da evolução biológica. Ele estaria procurando por padrões estranhos e anômalos no registro fóssil. Um evento de extinção em massa súbito e inexplicável, uma explosão de mudança evolutiva rápida e aparentemente não natural, ou a descoberta de fósseis em uma camada geológica onde eles não parecem pertencer, tudo isso poderia ser pistas, potenciais embora indiretas. E há a possibilidade tentadora, embora altamente especulativa, de encontrar um tecnofóssil, o remanescente fossilizado de uma peça de tecnologia, uma forma estranha e geométrica em uma rocha que não se conforma com os padrões normais da vida biológica. A terceira e mais familiar dessas disciplinas é a arqueologia, mas esta seria uma arqueologia de um tipo muito diferente. Um arqueólogo do tempo profundo não estaria procurando por cacos de cerâmica ou ferramentas de pedra. Ele estaria usando as ferramentas mais avançadas e sensíveis da química analítica moderna para procurar por vestígios microscópicos e muitas vezes invisíveis de uma tecnologia perdida. Ele usaria técnicas como a espectroscopia, que analisa a maneira como um material interage com a luz para identificar a composição química de uma amostra. Ele usaria microscópios eletrônicos para procurar as estruturas em nanoescala de um material sintético. E ele usaria espectrômetros de massa para medir as proporções isotópicas precisas de diferentes elementos, procurando pelas impressões digitais químicas reveladoras de um processo industrial. Juntas, essas três disciplinas, geologia, paleontologia e arqueologia, formam um conjunto de ferramentas poderoso e multifacetado para sondar o passado profundo. Elas nos permitem correlacionar diferentes linhas de evidência para construir uma imagem mais completa e robusta da longa e complexa história da Terra. O processo científico é por sua própria natureza cético, e a alegação de uma civilização industrial pré-humana é extraordinária, uma alegação que exigiria evidências extraordinárias. Mas é apenas através deste tipo de investigação rigorosa e interdisciplinar que podemos esperar encontrar essa evidência, se ela existir. É uma busca longa e difícil, uma busca que pode, em última análise, não render nada. Mas é uma busca que é, em si, um empreendimento digno e profundamente humano. É uma busca que expande as fronteiras de nosso conhecimento, que desafia nossas suposições mais caras e que abre nossas mentes para o profundo e belo mistério de nosso próprio lar planetário. Se a hipótese siluriana estiver correta, se uma civilização avançada e industrial de fato existiu na Terra milhões de anos atrás, as consequências para nossa própria visão de mundo humana seriam nada menos que revolucionárias. Seria uma descoberta que ressoaria através de todos os aspectos de nossa cultura, de nossa ciência e nossa história, a nossa filosofia e nossa religião. No nível científico mais fundamental, ela remodelaria completamente nossa compreensão da evolução da vida e da inteligência na Terra. O modelo padrão atual é o de uma progressão linear única, uma jornada longa e, em grande parte, ininterrupta das primeiras e simples formas de vida até a complexa e aparentemente única inteligência do Homo sapiens. A descoberta de uma gênese anterior e independente de inteligência tecnológica despedaçaria essa imagem linear. Sugeriria que o caminho para uma alta complexidade cognitiva não é estreito e improvável, mas uma rota mais ampla e talvez mais acessível que o processo de evolução pode e já tomou mais de uma vez. Implicaria que a Terra, ao longo de sua longa e habitável história, tem sido um terreno muito mais criativo e, em certo sentido, mais fértil para o surgimento da mente do que jamais ousamos imaginar. Isso também teria profundas implicações para nossa busca por vida fora da Terra. Se a inteligência tecnológica surgiu 2 vezes independentemente em nosso próprio planeta, isso aumenta dramaticamente a probabilidade de que também tenha surgido em alguns dos bilhões de outros planetas potencialmente habitáveis que se acredita existirem em nossa galáxia. O universo pode ser muito mais cheio de mente e de significado do que o atual, e até agora ininterrupto, grande silêncio sugere, mas as implicações também seriam muito mais pessoais e de muitas maneiras muito mais sóbrias. O desaparecimento completo e sem deixar vestígios de tal hipotética civilização pré-humana serviria como um poderoso e profundamente arrepiante conto de advertência. Nos forçaria a confrontar a fragilidade inerente e as tendências potenciais
e autodestrutivas de qualquer sociedade tecnológica avançada. Levantaria uma série de questões urgentes e profundamente relevantes sobre nossa própria sobrevivência a longo prazo. Eles sucumbiram a uma catástrofe ambiental auto-infligida, uma mudança climática descontrolada, um holocausto nuclear, uma praga biológica de sua própria autoria, ou foram vítimas de um choque externo aleatório e inevitável, um impacto de asteroide maciço ou uma supernova próxima. As respostas a essas perguntas, se pudéssemos encontrar, las seriam de interesse mais do que apenas histórico. Seriam um guia, um aviso, um conjunto de lições escritas na rocha profunda e silenciosa de nosso próprio planeta, lições que poderiam nos ajudar a navegar nosso próprio caminho perigoso para o futuro. A descoberta também, e talvez o mais profundo, nos forçaria a reconsiderar nosso próprio lugar humano na grande história cósmica. O senso de especialidade de sermos os escolhidos, o pináculo da criação, tem sido uma força poderosa e de muitas maneiras motivadora em nossa história. Mas também tem sido uma fonte de arrogância, de um senso de direito, de um sentimento perigoso e muitas vezes destrutivo de separação do resto do mundo natural. O conhecimento de que não somos os primeiros, de que somos apenas os mais recentes em uma longa e talvez cíclica história da ascensão e queda da inteligência na Terra, poderia ser uma dose poderosa e profundamente necessária de humildade cósmica. Poderia nos ajudar a nos ver não como os senhores de nosso planeta, mas como seus custodiantes temporários e muito responsáveis. Poderia fomentar um novo e mais profundo senso de conexão com a longa, bela e muitas vezes trágica história da vida na Terra, uma história na qual não somos o capítulo final e triunfante, mas apenas um único e muito precioso verso. Para encontrar as impressões digitais tênues e profundamente enterradas de uma civilização industrial perdida, devemos aprender a ler o registro geológico da Terra de uma maneira nova e mais sutil. Não estamos procurando por pirâmides ou cerâmica. Estamos procurando pelas assinaturas químicas e geológicas anômalas e generalizadas que uma sociedade global e intensiva em energia poderia ter deixado para trás. Um dos lugares mais promissores para procurar é nas camadas de sedimento que têm se acumulado lenta e pacientemente nos fundos de nossos oceanos e lagos por milhões de anos. Essas camadas sedimentares são um arquivo de alta resolução e em grande parte não perturbado da história ambiental da Terra. Cada camada contém um instantâneo da química dos oceanos, da composição da atmosfera e dos tipos de vida que estavam presentes em um determinado momento. Uma civilização industrial em grande escala teria quase inevitavelmente tido um impacto profundo nesses ciclos biogeoquímicos globais. A queima generalizada de combustíveis fósseis, por exemplo, teria liberado vastas quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Isso não apenas teria causado um período rápido e dramático de aquecimento global, mas também teria mudado a composição isotópica do carbono na atmosfera e nos oceanos. O carbono dos combustíveis fósseis é antigo e tem uma assinatura isotópica diferente e mais leve do que o carbono que está ativamente ciclando na biosfera. Um pico negativo súbito e grande na proporção do isótopo de carbono 13 em uma camada sedimentar, um evento conhecido como hipertermal, seria uma tecnoassinatura potencial e muito poderosa. Conhecemos vários desses eventos no passado da Terra, mais famosamente o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno PTM, que ocorreu há cerca de 56 milhões de anos. A causa do PTM ainda é debatida, mas envolveu uma liberação maciça e rápida de carbono na atmosfera, levando a um período de intenso aquecimento global. Poderia este ou outros eventos semelhantes ter sido o resultado não de um processo geológico natural, mas das atividades industriais de uma civilização há muito desaparecida? Esta é uma pergunta que Frank e Schmidt fizeram em seu artigo original, e é uma pergunta tentadora, embora altamente especulativa. Outra impressão digital química potencial seria a presença generalizada de materiais sintéticos novos e persistentes. Nossa própria civilização moderna já está deixando uma assinatura geológica clara e provavelmente muito duradoura na forma de plásticos. As partículas minúsculas e quase indestrutíveis de microplásticos são agora encontradas em todos os cantos do nosso planeta, das trincheiras oceânicas mais profundas
aos picos das montanhas mais altas. Esses polímeros sintéticos que não existem na natureza serão preservados no registro sedimentar por milhões de anos, um marcador claro e inequívoco do Antropoceno, a época geológica da humanidade. Uma civilização industrial pré-humana pode não ter inventado os plásticos, mas pode ter criado seus próprios materiais sintéticos únicos e igualmente persistentes. Encontrar uma camada generalizada e anômala de tal composto sintético e não natural no registro rochoso seria uma evidência irrefutável para a hipótese siluriana. A busca também poderia se estender aos vestígios da agricultura industrial generalizada. O uso em grande escala de fertilizantes à base de nitrogênio, por exemplo, teria alterado drasticamente o ciclo global do nitrogênio, deixando uma assinatura isotópica distinta nos sedimentos. E o desmatamento generalizado que muitas vezes acompanha o surgimento de uma civilização agrícola teria levado a um aumento maciço da erosão do solo, resultando em camadas espessas e anômalas de sedimento terrestre sendo levadas para os oceanos. Todas essas são pistas sutis e muitas vezes ambíguas. Um evento hipertermal poderia ser causado por uma erupção vulcânica maciça. Uma estranha anomalia química poderia ser o resultado de um grande impacto de asteroide rico em metais. Desembaraçar os potenciais sinais tênues de uma civilização perdida do ruído alto e muitas vezes caótico dos processos geológicos naturais é o desafio central e imenso deste novo e excitante campo da astrobiologia do tempo profundo. Os arquivos geológicos e químicos do nosso planeta, as camadas sedimentares de nossos fundos oceânicos e os antigos núcleos de gelo de nossas regiões polares são nossas cápsulas do tempo mais preciosas e detalhadas. São os bancos de memória da Terra, contendo um registro contínuo e muitas vezes de alta resolução da história ambiental do nosso planeta, um registro que pode se estender por centenas de milhares, e no caso de sedimentos de águas profundas, por milhões de anos. Se uma civilização avançada e industrial existiu no passado profundo do nosso planeta, então esses arquivos são sem dúvida os lugares mais prováveis onde encontraríamos as evidências tênues e sutis de sua existência. Os oceanos profundos são um ambiente frio, escuro e relativamente calmo. Aqui uma chuva lenta e suave de material poeira mineral de grão fino soprada dos continentes, as pequenas e belas conchas calcárias e silicosas de micro-organismos marinhos mortos e a partícula ocasional e maior de cinza vulcânica ou poeira extraterrestre se acumula paciente e continuamente no fundo do mar. Este processo de sedimentação constrói um registro em camadas e cronológico da história da Terra, com as camadas mais antigas na parte inferior e as mais jovens no topo. Um núcleo de sedimento de águas profundas, uma amostra longa e cilíndrica perfurada do fundo do mar, é um livro de história escrito na linguagem da lama. E é neste livro que podemos encontrar as impressões digitais químicas de uma civilização perdida. Poderíamos procurar por camadas anômalas e generalizadas de elementos raros e industrialmente importantes como platina ou irídio, que poderiam apontar para atividades de mineração e metalurgia em grande escala. Poderíamos procurar a presença de moléculas orgânicas sintéticas novas e persistentes, os fósseis químicos de uma química industrial perdida. Poderíamos analisar as proporções isotópicas de elementos como carbono, nitrogênio e enxofre procurando as assinaturas reveladoras de um metabolismo industrial global, um metabolismo que estava queimando combustíveis fósseis, que estava fertilizando seus campos, que estava alterando a própria química dos oceanos e da atmosfera do planeta. Os antigos mantos de gelo da Antártida e da Groenlândia são outro e, de muitas maneiras, um arquivo natural ainda mais puro. A cada ano uma nova camada de neve cai e é gradualmente comprimida em gelo, aprisionando dentro dela uma amostra da atmosfera daquele ano. Um núcleo de gelo, uma amostra longa e cilíndrica perfurada das profundezas do manto de gelo, é um registro congelado e lindamente preservado da história atmosférica do nosso planeta. Ele contém minúsculas bolhas de ar antigas, que podem ser analisadas para determinar a concentração de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano no passado. Ele contém camadas de cinzas vulcânicas que podem ser usadas para datar precisamente o gelo.
e contém um registro da poeira do pólen e dos poluentes que estavam presentes na atmosfera em um determinado momento. Se uma civilização industrial pré-humana tivesse liberado grandes quantidades de poluentes sintéticos e persistentes na atmosfera, como os clorofluorcarbonos, CFCs, de nossa própria indústria do século XX, então é possível que pudéssemos encontrar os vestígios tênues e profundamente enterrados desses compostos em um antigo núcleo de gelo. Para encontrar essas pistas minúsculas e muitas vezes fantasmagóricas, é necessário o uso de nossas ferramentas analíticas mais avançadas e sensíveis. Técnicas como a espectrometria de massa, que pode medir a composição isotópica, precisa de uma amostra, e a radiação síncrotron, que pode ser usada para sondar a estrutura atômica de um material, são as lupas poderosas e necessárias desta busca arqueológica do tempo profundo. A busca é difícil, uma busca por uma agulha em um palheiro geológico, mas é uma busca que agora, pela primeira vez, é tecnologicamente possível. Os arquivos silenciosos e lindamente estratificados de nosso planeta ainda podem conter a resposta para uma das perguntas mais profundas e humilhantes que podemos fazer. Somos os primeiros. A tarefa de decifrar a história geológica profunda e muitas vezes enigmática da Terra é tornada ainda mais desafiadora pelo fato de que nosso planeta é um mundo dinâmico e em constante mudança. O processo lento e inexorável da tectônica de placas, o constante deslocamento e reciclagem da crosta terrestre, é uma força geológica poderosa e de muitas maneiras destrutiva. Ao longo de milhões de anos pode criar e destruir oceanos inteiros, pode construir e erodir cadeias de montanhas inteiras, e pode enterrar e, em última análise, apagar quase todas as evidências do que antes estava na superfície. Este é um dos maiores e mais frustrantes desafios na busca por uma civilização pré-humana perdida. A superfície da Terra, que existia há 50 ou 100 milhões de anos, na maior parte desapareceu, foi subduzida de volta ao manto da Terra derretida e reciclada sua história apagada. Isso significa que quaisquer artefatos de superfície de uma hipotética civilização antiga, suas cidades, suas estradas, seus monumentos, teriam que ter tido uma sorte incrível para sobreviver. Teriam que estar localizados em uma região geologicamente estável, cratônica, de um continente, uma região que não foi submetida a grandes convulsões tectônicas por muito tempo. E mesmo assim teriam que sobreviver ao trabalho implacável e paciente da erosão, a ação lenta e moedora do vento e da água que, ao longo de milhões de anos, pode transformar até a montanha mais poderosa em uma planície suave e ondulada. As chances de um artefato macroscópico reconhecível sobreviver por dezenas de milhões de anos na superfície de nosso planeta dinâmico são, para ser honesto, infinitesimalmente pequenas. É por isso que a busca por uma civilização perdida é, na maior parte, não uma busca por artefatos, mas uma busca por vestígios, pelas impressões digitais químicas e geológicas sutis e generalizadas que uma civilização industrial global poderia ter deixado para trás. Mas mesmo essa busca está repleta de dificuldades. Nossas próprias ferramentas científicas têm suas próprias limitações inerentes. Nossos métodos de datação, como a datação por radiocarbono, são úteis apenas por algumas dezenas de milhares de anos. Outros métodos de vida mais longa, como a datação por urânio-chumbo, são aplicáveis apenas a tipos de rochas específicos e muitas vezes raros. E o próprio registro geológico está cheio de lacunas, de discordâncias, períodos de tempo para os quais não temos registro sedimentar sobrevivente. Existem capítulos vastos e silenciosos na história de nosso planeta que estão, por enquanto, completamente e talvez para sempre perdidos para nós. E há outro desafio mais sutil e talvez mais profundo: nossos próprios vieses cognitivos. Temos uma tendência natural e de muitas maneiras muito útil de ver padrões, de encontrar ordem no caos. Mas isso também pode nos desviar. Podemos ver um rosto nas nuvens, um canal em Marte, uma ferramenta em uma rocha de formato estranho. A história da ciência está repleta de exemplos de descobertas que se revelaram nada mais do que a projeção de nossas próprias expectativas humanas sobre os dados ambíguos do mundo natural. Para evitar essas armadilhas, a busca por uma civilização pré-humana perdida deve ser uma ciência do mais alto rigor, do mais alto ceticismo, da mais alta humildade intelectual.
Deve ser uma ciência que está constantemente questionando suas próprias suposições, que está constantemente procurando por explicações alternativas e mais mundanas, e que está disposta a viver com a realidade profunda e, muitas vezes, desconfortável da incerteza. A história de nosso planeta é uma história de longos períodos de relativa calma geológica, pontuados por momentos de mudança súbita e muitas vezes catastróficas. Esses eventos cataclísmicos globais, impactos maciços de asteroides, erupções supervulcânicas que alteram o planeta, mudanças súbitas e dramáticas no clima global, têm sido as grandes e muitas vezes violentas marcas de pontuação na longa e complexa fase da evolução da vida na Terra. E eles poderiam ser uma chave e, de muitas maneiras, uma faca de dois gumes em nossa busca por uma civilização pré-humana perdida. Por um lado, esses eventos são agentes de imensa destruição. O impacto de asteroide que ocorreu há 66 milhões de anos no final do período Cretáceo foi um evento de violência quase inimaginável. Ele liberou mais energia do que 1 bilhão de bombas atômicas, desencadeou incêndios florestais globais, criou tsunamis colossais e mergulhou a Terra em um longo, escuro e frio inverno de impacto. Levou à extinção dos dinossauros e de cerca de 75% de todas as espécies da Terra. Se uma civilização avançada e tecnológica tivesse existido naquela época, é quase certo que não teria sobrevivido. Suas cidades teriam sido vaporizadas, sua infraestrutura destruída, sua população dizimada. Tal evento seria um grande filtro, um obstáculo poderoso e talvez intransponível para a sobrevivência a longo prazo de qualquer espécie tecnológica. Outros cataclismos semelhantes, embora menos dramáticos, ocorreram ao longo da história da Terra. A erupção do supervulcão Toba, há cerca de 74 mil anos, acredita-se ter desencadeado um inverno vulcânico de uma década que pode ter levado nossos próprios ancestrais humanos à beira da extinção. E o período súbito e ainda não totalmente compreendido de resfriamento global no início do Dryas recente, há cerca de 12.900 anos, teve um impacto profundo e disruptivo nas primeiras culturas humanas do final da Idade da Pedra. Esses eventos são um lembrete gritante e sóbrio do imenso e muitas vezes imprevisível poder do mundo natural, um poder que pode, em um piscar de olhos geológico, apagar até mesmo as mais avançadas e aparentemente seguras civilizações. Mas esses eventos catastróficos não são apenas agentes de destruição, são também, de uma maneira estranha e bela, agentes de preservação. São as grandes cápsulas do tempo geológicas de nosso planeta. O impacto de Chicxulub, por exemplo, embora tenha destruído o mundo dos dinossauros, também criou um marcador geológico único e globalmente reconhecível, uma camada fina e generalizada de sedimento rica no raro elemento extraterrestre de irídio. Essa camada de irídio é uma lápide precisa e inequívoca, um marcador geológico que nos permite identificar o momento exato do evento de extinção no registro rochoso. Se uma civilização pré-humana tivesse existido naquela época, e se tivesse deixado para trás qualquer detrito tecnológico durável e generalizado, então é nesta camada de irídio, ou logo abaixo dela, que esperaríamos encontrá-lo. Da mesma forma, uma erupção supervulcânica maciça pode cobrir um continente inteiro com um manto espesso e protetor de cinzas. Essa camada de cinzas, ou tefra, pode enterrar e preservar a paisagem subjacente e quaisquer artefatos que estivessem nela com uma clareza quase perfeita e muitas vezes de tirar o fôlego. É uma Pompeia geológica em escala continental. Esses eventos cataclísmicos, então, são tanto os grandes apagadores quanto os grandes preservadores da história profunda de nosso planeta. São os lugares onde capítulos inteiros do livro da vida foram violentamente arrancados, mas também são os lugares onde uma única e preciosa página foi acidental e lindamente selada e preservada para todo o sempre. Procurar por uma civilização perdida é de muitas maneiras procurar pelos ecos dessas antigas e terríveis catástrofes. É procurar pelas pistas sutis e muitas vezes ocultas que podem estar enterradas nas cinzas de um vulcão há muito morto ou na argila polvilhada de irídio de um impacto antigo e devastador.
O registro fóssil é nossa janela mais direta e de muitas maneiras a mais bela para a história profunda e antiga da vida na Terra. Os restos fossilizados de criaturas há muito desaparecidas, desde as bactérias microscópicas dos oceanos primordiais até os ossos colossais dos dinossauros, são a evidência tangível e muitas vezes de tirar o fôlego da longa e maravilhosa história da evolução. Mas poderia este arquivo ligado à pedra conter mais do que apenas a história da vida biológica? Poderia também, de alguma forma sutil e oculta, conter os vestígios de uma inteligência tecnológica, os remanescentes fossilizados de uma civilização que existiu muito antes da nossa esta? É uma questão especulativa e altamente controversa, mas que nos leva a pensar mais criativamente sobre como um tecnofóssil poderia realmente se parecer. A ideia tradicional de um fóssil é o remanescente mineralizado de uma parte biológica dura como um osso ou uma concha. As chances de uma peça de tecnologia complexa e delicada, como uma placa de circuito ou um recipiente de plástico, sobreviver por milhões de anos e se fossilizar de forma reconhecível, são incrivelmente pequenas. Os materiais provavelmente se corroeriam, se degradariam e seriam substituídos por minerais sua estrutura e composição originais perdidas para os estragos do tempo. Mas pode haver outras formas de evidência mais sutis e mais duráveis. Por exemplo, alguns especularam que os padrões estranhos e muitas vezes geométricos, que às vezes são encontrados nas superfícies de ossos ou conchas fossilizadas, poderiam ser o resultado de açougue ou escultura artificial assistida por ferramentas. Embora a maioria dessas marcações seja agora entendida como resultado de processos geológicos naturais ou as marcas de mordida de predadores antigos, a possibilidade de uma origem artificial não pode ser totalmente e a priori descartada. Uma via de investigação mais promissora e cientificamente rigorosa é a busca por microfósseis de tecnologia. Se uma antiga civilização tivesse desenvolvido e amplamente utilizado a nanotecnologia, é possível que as minúsculas e muitas vezes muito duráveis nanoestruturas que eles criaram pudessem ter sido preservadas no registro sedimentar. Poderíamos procurar por formas microscópicas estranhas e não naturais, por partículas com uma composição isotópica incomum e não natural, ou pela presença de polímeros sintéticos e não biológicos. Esta é uma busca que está na vanguarda de nossas capacidades analíticas, uma busca que requer o uso de nossos instrumentos científicos mais poderosos e sensíveis. Outra e talvez ainda mais intrigante possibilidade é que uma antiga civilização possa não ter deixado para trás os fósseis de sua tecnologia, mas possa, de alguma forma, ter se tornado um fóssil em si. O filósofo e transhumanista Nick Bostrom especulou sobre a possibilidade de mentes digitais de inteligências artificiais conscientes que poderiam ser carregadas em um substrato computacional mais durável e longevo. Se uma antiga civilização tivesse atingido este estágio de desenvolvimento tecnológico, é possível que eles pudessem ter codificado sua civilização inteira, seu conhecimento, sua arte, sua própria consciência em um meio robusto, geologicamente estável, uma espécie de disco rígido cósmico projetado para sobreviver por milhões ou mesmo bilhões de anos. Esta é obviamente uma ideia profundamente especulativa, uma que está muito além de nossas atuais capacidades tecnológicas. Mas é uma ideia bela e de muitas maneiras muito lógica. É a solução tecnológica definitiva para o problema da mortalidade civilizacional. E se tal mente fossilizada existir enterrada nas profundezas da crosta de nosso próprio planeta, ou talvez ainda mais poeticamente codificada na própria estrutura do DNA da própria vida, então a descoberta dela não seria apenas um achado arqueológico, seria uma ressurreição, um redespertar, uma chance de ter uma conversa com um irmão mais velho, há muito perdido, e talvez muito sábio de nossa própria e muito jovem espécie humana. A busca por uma civilização perdida e pré-humana é uma jornada aos arquivos profundos e muitas vezes ambíguos da história de nosso planeta. E é uma jornada repleta do potencial de má interpretação da sedutora e muitas vezes perigosa atração de ver padrões onde não existem. A própria natureza, com sua criatividade ilimitada e muitas vezes surpreendente, pode ser uma mestra do engano. Os processos geológicos e biológicos de nosso planeta
podem, ao longo de escalas de tempo longas e pacientes, criar estruturas e padrões que podem, à primeira vista, parecer notavelmente e estranhamente artificiais. Os cristais, por exemplo, com suas formas geométricas belas e muitas vezes perfeitas, suas bordas retas e suas faces planas, podem ser facilmente confundidos com artefatos esculpidos ou usinados. As concreções minerais, as estranhas e muitas vezes esféricas bolas de rocha que podem se formar dentro de camadas sedimentares, foram em mais de uma ocasião aclamadas como esferas metálicas antigas, produtos de uma tecnologia perdida e muito avançada. E os restos fossilizados de certos e particularmente estranhos organismos, como os esqueletos intrincados e muitas vezes simétricos de ouriços do mar ou crinoides, podem parecer para o olho destreinado as engrenagens e rodas dentadas de um dispositivo mecânico há muito perdido. Este é o desafio dos pseudo-artefatos, dos objetos naturais que imitam a aparência dos artificiais. E é um desafio que requer uma compreensão profunda e nuançada das muitas e muitas vezes muito estranhas maneiras pelas quais a natureza pode expressar sua própria ordem inerente. Para distinguir entre um artefato verdadeiro e uma imitação natural, é necessária uma investigação científica cuidadosa e multifacetada. Requer uma análise detalhada do contexto do objeto, da camada geológica em que foi encontrado e dos outros objetos associados que foram encontrados com ele. Requer um exame microscópico da superfície do objeto, uma busca pelos sinais reveladores e muitas vezes microscópicos de marcas de ferramentas de entalhe e de polimento. E requer uma análise química e mineralógica detalhada da composição do objeto, uma busca por qualquer material ou qualquer assinatura isotópica que seja inconsistente com uma origem natural. O processo científico é lento e muitas vezes cético, e o padrão para provar a existência de um artefato artificial, e especialmente pré-humano, é e deve ser incrivelmente alto. Mas esse ceticismo não deve ser uma barreira para a investigação de mente aberta. A história da ciência está repleta de descobertas que foram inicialmente e muitas vezes veementemente rejeitadas porque não se encaixavam no consenso científico prevalecente. A ideia de meteoritos de rochas caindo do céu foi por muito tempo descartada como uma superstição camponesa. A teoria da deriva continental foi por décadas ridicularizada pelo establishment geológico. A possibilidade de que um dia possamos encontrar as evidências sutis e profundamente enterradas de uma civilização pré-humana perdida é uma ideia que está no momento nas margens da respeitabilidade científica. Mas é uma ideia que não é em si não científica. É uma hipótese ousada e bela que pode e deve ser testada com o conjunto de ferramentas completo e rigoroso da ciência moderna. E é uma hipótese que, se um dia for confirmada, não apenas reescreveria nossos livros de história, ela remodelaria fundamental e irrevogavelmente nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar na vasta e profundamente misteriosa história da vida na Terra. A história da vida na Terra, como a entendemos atualmente, é uma história de profunda e bela contingência. É uma história de mutações aleatórias, de mudanças ambientais imprevisíveis, de eventos de extinção catastróficos, de um longo e muitas vezes sinuoso caminho evolutivo que, através de uma série de acidentes afortunados e de muitas maneiras improváveis, levou ao surgimento de nossa própria espécie humana. Somos os sobreviventes improváveis e talvez únicos de um jogo cósmico de azar de 4 bilhões de anos e muito perigoso. Mas a hipótese siluriana nos convida a considerar uma perspectiva diferente e de muitas maneiras mais profunda e esperançosa. Ela sugere que o surgimento de uma alta inteligência tecnológica pode não ser um acidente singular e milagroso, mas uma característica recorrente e talvez até convergente da evolução da vida em um planeta habitável. Ela sugere que a própria Terra pode ser uma espécie de berçário de civilizações, um lugar onde as condições para o surgimento de vida complexa e inteligente foram atendidas não apenas uma vez, mas talvez várias vezes ao longo de sua longa e habitável história. Nesta visão, a história da vida não é uma marcha linear e triunfante em direção à humanidade, mas uma história mais cíclica e de muitas maneiras mais trágica da ascensão e queda de muitas formas diferentes,
e agora há muito esquecidas de inteligência. Esta é uma perspectiva que tem implicações profundas e importantes para a nossa compreensão do paradoxo de Fermi, a famosa e profundamente inquietante pergunta de onde está todo mundo? Se o universo está repleto de planetas habitáveis, como sugerem nossos dados astronômicos atuais, então parece que também deveria estar repleto de civilizações inteligentes e tecnológicas. E, no entanto, quando olhamos para o cosmos, vemos apenas um silêncio profundo e ensurdecedor. A hipótese siluriana oferece uma solução potencial e profundamente sóbria para este paradoxo. Talvez a razão pela qual não vemos nenhuma evidência de inteligência extraterrestre não seja porque ela é rara, mas porque é a longo prazo catastroficamente e talvez inevitavelmente autodestrutiva. Talvez toda civilização tecnológica, não importa quão inteligente, não importa quão avançada, eventualmente chegue a um ponto em que desenvolve a capacidade de se destruir, seja através de um holocausto nuclear, um colapso ambiental, descontrolado ou alguma outra forma ainda não imaginada de suicídio tecnológico. Talvez o grande filtro não esteja em nosso passado, mas em nosso futuro muito próximo. A busca por uma civilização pré-humana perdida na Terra é neste sentido uma busca por nosso próprio fantasma cósmico. É uma busca por um aviso, uma lição, um pedaço de sabedoria antiga e profundamente enterrada que poderia nos ajudar a navegar nosso próprio caminho perigoso através do grande filtro. A descoberta de tal civilização seria profunda e de muitas maneiras aterrorizante, mas também seria uma descoberta de imensa e quase incalculável esperança. Nos diria que não estamos sozinhos não apenas no espaço, mas no tempo. Nos diria que somos parte de uma história maior e muito mais antiga, uma história da própria luta longa e muitas vezes difícil do cosmos para dar à luz ao significado à consciência e a uma forma de vida que pode olhar para o universo e começar a entender suas próprias origens belas e misteriosas. A busca por uma civilização perdida e antiga, seja na Terra ou entre as estrelas, é uma busca que não é apenas sobre o passado, é também, e em um sentido muito profundo, sobre o futuro. É uma busca que está sendo possibilitada e de muitas maneiras transformada por uma nova e poderosa geração de ferramentas científicas e tecnológicas. Estamos entrando em uma era de capacidade observacional sem precedentes, uma era na qual podemos sondar o passado profundo de nosso próprio planeta e os vastos e distantes confins do cosmos com um nível de precisão e de sensibilidade que era inimaginável há apenas algumas décadas. Na Terra, as ferramentas de sensoriamento remoto de imagens de satélite de radar de penetração no solo de lidar estão nos permitindo remover o véu obscuro e muitas vezes muito espesso de vegetação e sedimento que cobre grande parte da superfície de nosso planeta e revelar os contornos ocultos e muitas vezes muito tênues de paisagens e estruturas antigas e há muito esquecidas. São ferramentas que não servem apenas para encontrar as cidades perdidas de civilizações humanas conhecidas. São ferramentas que poderiam, em princípio, detectar as assinaturas em grande escala e geologicamente anômalas de uma sociedade tecnológica muito mais antiga e talvez até não humana. Em nossos laboratórios, as ferramentas de química analítica, de espectrometria de massa, de análise isotópica, estão se tornando tão sensíveis que agora podemos detectar a presença de apenas alguns átomos de um elemento específico em uma amostra de rocha ou gelo. São essas as ferramentas que nos permitirão procurar pelas impressões digitais químicas sutis e profundamente enterradas de uma civilização industrial perdida às tecnoassinaturas que podem ser a única evidência sobrevivente de sua existência há muito desaparecida. E no espaço, uma nova e poderosa geração de telescópios do Telescópio Espacial James Webb aos próximos e ainda mais ambiciosos observatórios do futuro está nos dando a capacidade não apenas de encontrar outros planetas semelhantes à Terra, mas de analisar a composição de suas atmosferas, de procurar pelos desequilíbrios químicos, as bioassinaturas, que poderiam ser o sinal revelador de uma biosfera viva e pulsante. Esta é uma busca que está apenas começando, uma busca que provavelmente levará muitos anos para produzir um resultado definitivo. Mas é uma busca que agora, pela primeira vez, é uma possibilidade científica real
e orientada por dados. A busca por vida antiga e inteligente tanto na Terra quanto além é uma busca que está na vanguarda de nossas capacidades científicas e tecnológicas. É uma busca que requer uma colaboração profunda e criativa entre uma ampla gama de diferentes disciplinas científicas da geologia e arqueologia à astrofísica e ciência da computação. E é uma busca que requer talvez mais do que qualquer outra coisa, um senso de humildade intelectual de mente aberta, mas profundamente cética. Não sabemos o que encontraremos. Podemos não encontrar nada. Podemos encontrar evidências que confirmem nossa imagem atual e de muitas maneiras muito solitária de nós mesmos, como a única alta inteligência em nossa vizinhança cósmica. Ou podemos encontrar algo que quebre essa imagem para sempre. Podemos encontrar uma pista, uma dica, um sussurro do passado profundo que nos diga que não somos os primeiros, que somos apenas os mais recentes, e que a grande, bela e muitas vezes trágica história da inteligência no universo é uma história que é muito, muito mais antiga e muito, muito mais rica do que jamais ousamos imaginar. A descoberta de uma civilização pré-humana perdida seria uma descoberta de implicações tão profundas e abrangentes que, inevitavelmente e com razão, se tornaria uma questão de preocupação global, política e cultural. A questão de quem possui o passado, de quem tem o direito de escavar, estudar e interpretar os remanescentes de uma civilização perdida, é uma questão que já é, e muitas vezes repleta de tensão no contexto de nossa própria história humana. Os artefatos do Egito Antigo, da Grécia, da Mesopotâmia, estão espalhados em museus ao redor do mundo. Muitas vezes o legado de um passado colonial e sua propriedade é objeto de um debate internacional contínuo e muitas vezes amargo. Mas a descoberta de uma civilização que não era humana, uma civilização que existiu milhões de anos antes de qualquer uma de nossas atuais fronteiras nacionais ou identidades culturais serem sequer concebidas, elevaria essas questões a um nível novo e muito mais profundo. Quem teria o direito de reivindicar tal legado seria a nação em cujo território a descoberta foi feita, ou seria, como muitos certamente argumentariam, o patrimônio comum de toda a humanidade e de fato de toda a vida na Terra. O potencial para conflito, para uma nova e profundamente estranha forma de competição geopolítica seria imenso. E é por isso que a busca por tal civilização deve ser desde o seu início um empreendimento verdadeiramente e profundamente internacional e colaborativo. Deve ser uma ciência conduzida com uma transparência radical, com um compromisso com o compartilhamento aberto de dados e com um respeito profundo e permanente pelas diferentes perspectivas culturais e éticas que existem ao redor do mundo. Seria necessário haver acordos internacionais novos e robustos, talvez sob os auspícios de uma organização como a Unesco, para governar a proteção, o estudo e a preservação de quaisquer locais ou artefatos potenciais. E a comunidade científica teria uma responsabilidade profunda e sagrada de comunicar suas descobertas ao público de uma maneira que seja clara, que seja honesta, que seja humilde e que seja profundamente sensível às emoções poderosas e, muitas vezes muito pessoais, que tal descoberta inevitavelmente evocaria. Esta não seria uma história que pertencesse a uma única nação ou a uma única elite científica. Seria uma história que pertenceria a todos nós. Mas além dos desafios políticos e éticos, a descoberta de uma civilização pré-humana perdida também, e talvez o mais importante, nos ofereceria uma nova e mais profunda perspectiva sobre nosso próprio futuro coletivo. Se aprendêssemos que outra civilização avançada já caminhou por este planeta e depois por algum motivo desapareceu, a pergunta mais importante que poderíamos fazer seria por quê? O que aconteceu com eles? E na resposta a essa pergunta, poderíamos encontrar a chave para nossa própria sobrevivência a longo prazo. Eles, como nós, enfrentaram um momento de profunda crise civilizacional, um momento em que seu próprio poder tecnológico ameaçou superar sua sabedoria. Eles encontraram uma maneira de navegar por essa crise, de criar uma civilização verdadeiramente a longo prazo e sustentável. Ou eles falharam. A busca por uma civilização perdida na Terra não é apenas uma busca por nosso passado, é também
e, em um sentido muito profundo, uma busca por um projeto para nosso futuro. É uma busca por uma história, um aviso, um pedaço de sabedoria antiga e profundamente enterrada que poderia nos ajudar a nos tornarmos uma espécie humana mais sábia, mais compassiva e mais duradoura, uma espécie que seja digna de seu próprio, belo e muito precioso lar planetário. A história de nosso planeta, como a entendemos atualmente, é uma história de uma única e aparentemente única gênese de inteligência tecnológica. É uma história que é de muitas maneiras profunda e lindamente antropocêntrica, mas a hipótese siluriana nos convida a abrir nossas mentes para uma possibilidade diferente e de muitas maneiras muito maior e mais humilhante. É uma possibilidade que está no momento nas margens mais externas da investigação científica, mas é uma possibilidade que não é em si não científica. É uma hipótese testável, embora muito difícil de testar. E é uma hipótese que, se um dia for confirmada, mudaria fundamental e irrevogavelmente tudo. Mudaria nossa ciência, mudaria nossa história, mudaria nossa filosofia, mudaria nosso senso de quem somos e do que significa ser um ser consciente e inteligente neste vasto, belo e profundamente misterioso universo. A busca por uma civilização perdida na Terra é uma jornada aos arquivos profundos e muitas vezes escuros e silenciosos da história de nosso próprio planeta. É uma jornada que requer nossas tecnologias mais avançadas, nosso pensamento científico mais criativo e nossa mais profunda e aberta humildade intelectual. Não sabemos o que encontraremos. Podemos não encontrar nada além do funcionamento belo, complexo e muitas vezes estranho de um mundo puramente natural e não inteligente. Ou podemos encontrar uma pista, uma dica, um sussurro do passado profundo, um sussurro que nos diz que não somos os primeiros e que a história da mente, do significado e da civilização neste pequeno e muito precioso planeta é uma história que é muito, muito mais antiga e muito, muito mais rica do que jamais ousamos imaginar.